Hoje eu vou falar então sobre a segunda parte da Idade Média. Eu já havia feito um vídeo sobre a primeira parte, né? E para não ficar muito extenso, eu dividi esse conteúdo. Então agora a segunda parte, né? Eu vou falar sobre o feudalismo. O feudalismo foi um sistema econômico, social e político que vigorou na Europa Ocidental, né? A partir do princípio da Idade Média. E a palavra feudalismo, ela vem do nome feudo. E vamos imaginar que fosse uma grande porcentagem de terras, né, uma sesmaria, e o tamanho de uma cidade ou de um estado que pertencesse a um nobre. E poderia ser o rei, ou um duque, um barão, um arquiduque, um visconde, um conde, algum nobre. E então, geralmente no centro desse lote de terras, o nobre se estabeleceria, né, com seu castelo, e ao redor do castelo ou dentro das suas terras, né, formaria-se várias vilas, né, os camponeses. E o nobre seria o dono absoluto dessas terras. Há de ressaltar que no feudalismo, o rei é quase que uma figura decorativa, porque ele não manda de fato. O rei só manda no seu lote de terras, no seu feudo. E cada nobre é praticamente mandatário absoluto do seu feudo, né? O nobre cria as leis, cobra impostos, cria e cobra impostos, ele determina a guerra ou a paz. A função dele seria, né, manter a segurança e a ordem dentro do feudo, criando uma força policial, uma milícia ali dentro, né? E ele, o nobre, que seria um juiz, ele que exerceria a questão de julgar, né? Ele criaria as leis e julgaria, né? Faria a justiça dentro do seu feudo. E então, nessa parte da Idade Média, no feudalismo, a nobreza, os nobres têm grande poder, né? Eles mandam dentro do seu feudo, e a monarquia, o rei, ele tem pouco poder, ele só manda no seu feudo. Então o poder é descentralizado, é espalhado. Depois, mais adiante, essa situação vai se modificar, mas nesse momento da Idade Média é assim. E a sociedade feudal, existe em três classes sociais. É a nobreza, que é a classe dominante, o clero, que são a parte da igreja, né, os sacerdotes, os padres, né, ela é dividida em alto e baixo clero, e os camponeses. Os camponeses seria a classe menos favorecida. Bom, com relação ao clero, o alto e o baixo clero, o, o alto clero são aqueles que podem chegar a papa, né, que estão nas melhores igrejas, nas melhores cidades, né, nas cidades maiores. E o baixo clero são aquela percentual de padres, né, que eles não chegarão nunca a papa. Eles estão nas paróquias menores, menos abastadas, menos favorecidas. Literalmente eles têm que colocar a mão na massa para fazer tudo. Então, assim, a nobreza, quem é que herdaria o lote de terra, o nome da família? O primeiro filho homem herdaria o brasão, o castelo e as terras, o nome da família. Os outros filhos homens, eles receberiam a parte da herança em dinheiro e teriam que ir embora dali. Eles não herdariam nem a terra, nem o castelo, e até de repente nem o nome da família. Eles teriam que ir embora. Ou eles seriam cavaleiros na corte do rei, né? Ou eles poderiam ir lutar nas cruzadas, né, no Oriente Médio, ou até eles poderiam, né, acabar sendo padres, migrar para o clero. Muito comum naquela época abandonarem ou colocarem em sistema de internato, quase uma prisão, aqueles nobres indesejados, né, que não herdariam a terra, nem o castelo, nem nada, e então eles seriam colocados, né, dentro dos mosteiros, né, que eles teriam que virar um padre. Essa classe oriunda da nobreza, né, que acaba migrando para o clero, fariam parte do alto clero. Então eles não estão ali por vocação, quer dizer, não dá para generalizar, né? Mas a maioria do alto clero não está ali por vocação, está ali por
conveniência, por necessidade, por obrigação. Então, esses poderão chegar a papa, né? E eles vão ter uma vida abastada, porque eles vão estar nas melhores paróquias, né? Nas maiores igrejas, vão receber, né, uma quantia grande, né, de doações. Então, eles vão manter um nível de vida. Então, com relação ao nobre, o primeiro filho herda a terra, o castelo, o nome, os outros migram então para o clero, ou vão ser cavaleiros na corte do rei, ou vão lutar nas cruzadas, enfim. A filha mulher nessa época, ela teria dois destinos. Ela iria ser criada para casar com um nobre, né, de um outro feudo, de um outro local, né, é muito comum naquela época os casamentos arranjados entre nobres. Se não houvesse nenhum nobre disponível para casar com ela, ou se ela não quisesse o casamento arranjado e o pai fosse condescendente para com a filha, ela poderia de repente ser freira, entrar para a vida religiosa. Dificilmente ela herdaria a terra, um castelo, né? Dificilmente. De repente, se ela ficar viúva, né? Mas aí os filhos já são herdeiros do pai. Se ela ficar viúva e não tiver filhos, é uma situação meio que inusitada, né? Mas, né, seria talvez nessa opção. E então, o feudalismo. O nobre, no seu feudo, ele criaria vários impostos, né? Por exemplo, a corvéia, que é uma percentual da, da colheita, tem a mão morta, o camponês para ser enterrado dentro do feudo tem que pagar uma taxa, a família tem que pagar uma taxa para o nobre, a taxa de justiça para pagar para o nobre quando ele tem que resolver algum problema, né, legal. E inclusive se o camponês, né, que é o povo, ele quer casar com uma camponesa de um outro feudo, ele tem que pagar uma taxa, né, a taxa de consórcio para o nobre. Então são vários impostos que a população, que o povo tem que pagar para os nobres. Nessa época as cidades estavam meio que esvaziadas, né? A população, quando houve a queda do Império Romano, ela migra para o interior. Então isso favorece o domínio dos nobres sobre a população. E os camponeses, eles se dividem em dois, né? Os servos, que eles trabalham na terra e estão presos a ela, quase que em regime de escravidão, e os vilões, que são uma parcela da população que não está presa à terra, ela pode migrar para outros locais, e ela é considerada livre, né, e trabalha no feudo com obrigações, né, em contrato de trabalho. Tá? Então os vilões têm uma vida um pouco mais acessível do que os servos. Bom, as cruzadas e a peste negra eu vou falar no outro vídeo, no terceiro vídeo. O comércio começa a se intensificar nesse momento. Isso surgem as feiras, que são mercados temporários nas rotas nas estradas, né? Próximo aos castelos ou próximo aos rios. Então começa a se criar as feiras, que são comércios temporários. Mas então era isso, tá? A questão da Idade Média, a segunda parte seria este vídeo. Boa noite.